O tema que nos foi proposto é acerca da nova lei de estágio, a Lei 11.788, de 2008. Eu iniciarei tecendo alguns comentários acerca da antiga lei de estágio, que vigorou no Brasil até a data da publicação da atual lei de estágio. E o que eu posso começar dizendo aos senhores é que, até a década de 1970, a única regulamentação do estágio residia na Portaria 1002, de 29 de setembro de 1967, do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Essa portaria, ela centrava-se, sobretudo, na caracterização da inexistência de vínculo trabalhista nas relações de estágio. E assim rezava o artigo 3º dessa portaria, a qual eu peço licença para proceder à leitura. Os estagiários contratados através de bolsa de complementação educacional não terão, para quaisquer efeitos, vínculo empregatício com as empresas, cabendo a estas apenas o pagamento da bolsa durante o período de estágio. Por se tratar de uma portaria, houve várias críticas à época se ela tinha ou não competência para regulamentar a matéria. Passaram-se aí 10 anos e somente em 1977, mais precisamente no dia 7 de dezembro de 1977, nós tivemos o advento da antiga lei de estágio, que é a Lei 6.494. Essa antiga lei, ela autorizava o estágio aos estudantes de estabelecimento de ensino superior, profissionalizante de 2º grau e supletivo. E essa lei depois foi complementada, depois de 5 anos, pelo Decreto 87.497, de 18 de agosto de 1982. E esse decreto, no seu artigo 2º, ele definia a figura de estágio. E assim dizia: constituem-se em estágio as atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio, sendo realizada na comunidade em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público e privado, sob a responsabilidade e coordenação da instituição de ensino. Ressalto aqui que essas normas, tanto a antiga lei de estágio e esse decreto ao qual eu mencionei, eles sofreram várias alterações ao longo desses 30 anos de vigência da antiga lei de estágio. Agora, quando eu faço comentários à antiga lei, eu já o faço com as alterações trazidas ao longo desses anos. E agora pode surgir uma questão, uma pergunta dos senhores. Por que a colega está falando a respeito da antiga lei de estágio, se o tema da palestra é sobre a atual lei de estágio? E eu lhes respondo, porque a antiga lei de estágio, ela ainda está em vigência, produz os seus efeitos, para aqueles contratos firmados anteriormente a 26 de setembro de 2008. Isso por quê? Por força de um princípio constitucional, que muitos dos senhores já devem ter estudado, que é o princípio da irretroatividade da lei, que está esculpido em seu artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal de 1988. Lá ele estabelece que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A própria lei de introdução ao Código Civil, senhores, menciona no seu artigo 6º a mesma coisa, quando ela diz: a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Eis aí a importância de nós tecermos alguns comentários acerca da antiga lei de estágio, antes de falarmos sobre a atual lei.
quer seja por ela estar ainda em vigência para aqueles contratos firmados anteriormente à data da publicação da atual lei, e também para os senhores depois entender as modificações trazidas com o advento dessa nova legislação. A Lei 6.494 de 77, antiga Lei de Estágio, e as suas alterações, elas criaram um mecanismo para que seus fins fossem realmente atingidos. E ela traz em seu bojo alguns requisitos para constituir a relação de estágio. São esses requisitos formais e materiais. E eu lhes digo que, na ausência de qualquer um desses requisitos, resta desnaturado o contrato de estágio e, automaticamente, via de consequência, passa o quê? A configurar uma relação empregatícia regida pela CLT. E quais são esses requisitos formais? São 5 requisitos formais e são 2 requisitos materiais. O primeiro requisito formal nós vamos encontrar no artigo 1º, parágrafo 1º da lei em comento. Qual seja? Dispõe o artigo 1º da antiga Lei de Estágio. As pessoas jurídicas de direito privado, os órgãos da administração pública e as instituições de ensino podem aceitar como estagiários os alunos regularmente matriculados em cursos vinculados ao ensino público e particular. Parágrafo 1º. Os alunos a que se refere o caput desse artigo devem comprovadamente estar frequentando cursos de educação superior, de ensino médio, de educação profissional de nível médio ou superior, ou escolas de educação especial. Então, logo na leitura desse artigo, nós podemos observar o primeiro requisito formal, qual seja a necessidade do estagiário estar matriculado e cursando ensino médio, superior ou técnico. Faço aqui uma ressalva que as empresas concedentes de estágio devem tomar cuidado e verificar a regularidade da situação do estagiário junto à instituição de ensino a qual ele frequenta. Por quê? O trancamento da matrícula, o abandono do curso ou até mesmo a conclusão do curso vai o quê? Desnaturalizar a situação de estagiário, e ele poderá ver amanhã reconhecido o contrato de trabalho como empregado. O segundo e o terceiro requisito, eles se encontram no artigo 3º dessa lei, que assim diz. Peço desculpa que eu estou lendo os artigos, é porque eu ainda não tenho a memória de elefante. Vamos lá. Artigo 3º. A realização de estágio dar-se-á mediante termo de compromisso celebrado entre o estudante e a parte concedente, com interveniência obrigatória da instituição de ensino. Então, o segundo requisito qual é? É a assinatura do termo de compromisso pelo estagiário. E aqui eu digo que essa exigência ela não é absoluta, porque o parágrafo 2º desse artigo 3º que eu acabei de comentar, ela diz que exclui-se dessa responsabilidade de assinatura do termo de compromisso os estágios realizados sob a forma de ação comunitária. E o requisito 3º é o quê? A necessidade de prévio convênio que deve ser firmado entre a instituição de ensino e a parte concedente de estágio, a empresa. Além desses 3 requisitos, como eu havia dito, tem mais 2 requisitos, que são de natureza formal. E um deles é o quê? A concessão de seguro de acidentes pessoais para o estagiário. Esse requisito também é obrigatório e deve ficar por conta da parte concedente de estágio, que é o tomador de serviço. E tem o requisito da bolsa de complementação educacional, a bolsa auxílio, que nessa lei diz que não é obrigatória e também não tem caráter salarial. O artigo 4º
desta lei fala exatamente isso que eu acabei de dizer. Vejam, senhores. O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza e o estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, ressalvado o que dispuser a legislação previdenciária, devendo o estudante, em qualquer hipótese, estar segurado contra acidentes pessoais. Esses são os requisitos formais para a relação de estágio. E esses requisitos eles são cumulativos. Uma vez não cumprido qualquer um desses requisitos, desnatura-se o contrato de estágio e, por consequência, poderá gerar vínculo empregatício. E quais seriam os requisitos materiais? Os requisitos materiais, eles dispõem acerca do conteúdo do contrato. E eles estão encapsulados no parágrafo 2º e 3º do artigo 1º desta lei, que assim dispõe. Parágrafo 2º. O estágio somente poderá verificar-se em unidades que tenham condições de proporcionar experiência prática na linha de formação do estágio, devendo o aluno estar em condições de realizar o estágio segundo o disposto na regulamentação da presente lei. Por seu turno, dispõe o parágrafo 3º. Os estágios devem propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem a ser planejados, executados, acompanhados e avaliados em conformidade com os currículos, programas e calendários escolares. A lei de estágio ela foi criada com uma finalidade específica, que é o quê? Proporcionar ao estagiário um primeiro contato com a futura profissão que ele vai abraçar. Então, aqui o legislador ele se preocupou que o estagiário ele tenha não só o conteúdo teórico, mas também o conteúdo prático. Destaco aqui que esse requisito não se aplica para os estudantes de ensino médio, que eles ainda não têm definido a profissão que eles vão abraçar. E reitero aqui, com perdão da redundância, que esses requisitos materiais e formais, eles são cumulativos. Observem os senhores que, para haver o contrato de estágio, há necessidade do cumprimento desses requisitos que eu acabei de mencionar, sob pena de ver caracterizado aí um contrato de trabalho regido pela CLT. E, por fim, eu gostaria de mencionar mais 3 requisitos que eu entendo ser de suma importância na antiga lei e que foram alterados, como será depois colocado pelo colega, professor João Carlos da Silva, com toda a proficiência que lhe é peculiar. A jornada do estagiário é livre, desde que respeitado a sua frequência às aulas. Ou seja, a antiga lei não dispõe acerca de qual é a jornada do estagiário. Isso reza no seu artigo 5º da antiga lei, que assim dispõe. A jornada de atividade de estágio a ser cumprida pelo estudante deverá compatibilizar-se com o seu horário escolar e com o horário da parte em que venha a ocorrer estágio. E o parágrafo único diz: nos períodos de férias escolares, a jornada de estágio será estabelecida de comum acordo entre o estagiário e a parte concedente de estágio, sempre com a interveniência da instituição de ensino. Segunda ressalva é que essa antiga lei ela não faz nenhuma menção quanto ao papel do agente de integração e também não dispõe acerca de eventuais benefícios concedidos ao estagiário, o que foi mudado, como será visto daqui a pouco. E, por fim, essa lei ela não dispõe acerca do tempo de duração do contrato. Isso foi mudado também. Eu acho que é o que mais cria polêmica hoje na atual lei. O termo de compromisso ele pode ser rescindido a qualquer momento. Certo?
Eu acho que, basicamente, são esses os pontos que eu considero de maior relevância em relação à antiga lei de estágio. Gostaria de agradecer a todos pela atenção que me foi dispensada. Obrigado. Som. Bom dia ao doutor Alexandre Vitor, bom dia, doutora Roberta, aos meus prezados amigos. Quero, primeiramente, agradecer a oportunidade aqui que me foi dada, ao doutor Durso, ao doutor Cabezon, e vamos dar agora continuidade na segunda etapa, abordando a atual lei de estágio, que é a Lei 11.788, de 25 de setembro de 88. Então, esta lei, ela traz uma série de inovações que vamos, a partir de agora, pontuar. Veja que o legislador, ele está, já desde o primeiro artigo, dando o tom do discurso da lei, ao dizer: o estágio é ato educativo escolar supervisionado. Então, quando ele fala que é ato educativo, ele está voltando a lei sob o ângulo do estudante. Então, é por isso que nós vamos, ao longo aqui desta conversa, vamos ver que houve uma regra disciplinando uma jornada de atividade, um momento de descanso. Por quê? O alvo que o legislador escolheu foi o estudante. Porque o estágio tem como finalidade o quê? Propiciar àquele estudante que, ao final do curso, ele se torne um profissional qualificado. Então, essa é a preocupação. E aí, o que fez o legislador? Já no seu artigo 2º, ele dividiu a figura do estágio em dois critérios distintos. O primeiro deles, colocando o estágio como obrigatório. E o que o texto quer dizer como estágio obrigatório? Aquele realizado dentro da instituição de ensino, que faz parte do currículo escolar. Então, quem atua na área, por exemplo, do direito, quando está no 4º e 5º ano, eles terão a prática jurídica, onde serão ministrados aulas teóricas, somadas com a experiência de um professor, tá certo? E numa segunda etapa, vão preparar peças processuais, que serão supervisionadas por esse professor, a fim de que eles possam, paulatinamente, adentrar a sua prática profissional, que é o espírito da lei. Mas, paralelo com esse estágio obrigatório, feito dentro do horário de seu curso, a lei também estabelece o estágio não obrigatório. Esse, então, é extracurricular. Pode acontecer o não obrigatório desde o primeiro ao último ano do curso. Isto mesmo, desde o primeiro até o último ano do curso. Os estágios feitos fora da instituição, mesmo no 4º e no 5º ano, como no caso dos estudantes de direito, é tido como não obrigatório. E aqui uma observação importante. Perante a Lei 11.788, 4º e 5º ano é tido como não obrigatório, mas ele é obrigatório perante o Estatuto da OAB. Porque ele é condição para que amanhã aquele estudante de direito possa prestar o exame de ordem, que é outro requisito, e ter a sua inscrição nos quadros da OAB. Então, deixando bem claro, o 4º e 5º ano extra faculdade, pelo
critério da lei é não obrigatório, mas pelo Estatuto da OAB, o termo que eles utilizam aqui é obrigatório, porque é condição básica, requisito básico para que este estudante amanhã se torne um advogado. Agora, é claro, sendo o estágio obrigatório, e eu já até adiantei, ele é supervisionado por um professor. Já o estágio não obrigatório é supervisionado pela parte concedente, que pode ser entidade privada ou pública. Não há qualquer diferença. Os requisitos que até agora a prezada doutora Roberta destacou da antiga lei foram mantidas nessa, como a matrícula e frequência, com os cuidados que ela agora há pouco destacou, de acompanhar essa frequência, que se ele parar de estudar, desvinculou a situação de estágio e vamos incorrer a uma figura de vínculo empregatício. É necessário o termo de compromisso assinado não só pela parte concedente do estágio, como também a instituição e o educando. Deve ser atrelado à área de atuação do estagiário, até porque o estágio tem cunho profissional. Ele tem que amanhã dominar a área a qual ele está abraçando. O texto traz a figura de agentes de integração, como é o caso, por exemplo, do CIE, aquele centro de integração. Então, a lei dá destaque no sentido de cadastrar esses estudantes, ter também um cadastro da parte concedente e fazer a intermediação entre parte concedente e estagiários, sem que haja cobrança de qualquer taxa, isso a lei deixa claro, sem que haja cobrança de qualquer taxa por parte do estudante. Então, é de cunho gratuito para ele. Ele faz a inscrição, faz lá um cadastro e vai esperar uma oportunidade para iniciar o seu estágio. Então, esse é o papel desses agentes de integração. Eu tinha, agora há pouco, e acabei me recordando, e eu tinha falado do estágio não obrigatório. E aí eu tinha dito para vocês, é o estágio extracurricular feito, por exemplo, em escritórios. Mas nem todos que estudam, por exemplo, na área de direito, podem ter acesso a esse estágio, quer em entidade pública, quer numa entidade privada, porque tem família, tem obrigações, e a bolsa, às vezes, não vai trazer essa compensação. Então, existe uma outra forma de atender ao requisito do Estatuto da OAB, e que também vamos enquadrar como não obrigatório, são cursos que algumas faculdades ministram, geralmente em dia e horário que permita a essas pessoas que trabalham como empregados, trabalham como autônomos numa atividade que não pode deixar de abandoná-la, para ter esse acesso, por exemplo, a um sábado de manhã. Então, esses cursos ministrados num horário diferenciado por algumas instituições também vai suprir a necessidade do Estatuto da OAB, e o seu enquadramento é não obrigatório. Mas, continuando ainda, o destaque maior ficou no capítulo 4º da lei, no tocante à figura do estagiário. E lá no seu artigo 10, ele fala jornada de atividade. E aqui nós temos que deixar bem claro que a expressão que se deve utilizar é jornada de atividade, não jornada de trabalho.
Jornada de trabalho, nós utilizamos para aqueles que têm vínculo empregatício. O estagiário é um tipo de trabalhador, então nós temos que utilizar nomenclaturas diferenciadas. E o texto estabelece um limite de jornada. E por que estabelece um limite de jornada? Porque no início eu comentei com os senhores, a lei é focada no estudante, porque não adianta ter um estudante que faça um estágio e comprometa o seu curso. Que profissional será amanhã? Então nós temos que dar condições que ele tenha o seu estágio, mas também possa ter a sua orientação ao longo do seu curso, para que, afinal, ele se torne, como eu disse agora há pouco, um profissional qualificado. E aí o que o legislador estabeleceu? Estabeleceu uma jornada de 4 horas diárias ou 20 horas semanais para aqueles que estão nos últimos anos do ensino fundamental. Veja, a lei trouxe uma inovação. Ela acrescentou, além do ensino médio fundamental, superior, ele introduziu a possibilidade de estágio para os últimos anos do ensino fundamental. Então, para esse tipo de estagiário, nós vamos ter esse limite de 4 horas. Para aqueles que estão no ensino médio, seja ele profissionalizante ou tradicional, ou mesmo aqueles que estão em nível superior, a jornada será de 6 horas. Agora, é claro, alguns propagaram, isso vai reduzir a bolsa do estagiário, que é o termo que nós utilizamos para pagamento do estagiário, mas salário, na remuneração, são figuras de um empregado, mas o termo é bolsa, bolsa-auxílio, ajuda de custo, vai reduzir, e reduziu pelo seguinte, porque antes poderíamos contratar estagiário num regime de 8 horas. A convenção era simples, era livre, como bem destacou a doutora Roberta. Agora não, nós temos uma limitação. E aí o que acontece? Os contratos, a partir da edição da lei, estabelecendo uma jornada de 6 horas, ele deve ter uma acomodação normal para quem trabalha 6 horas. Assim como aqueles que estão em desenvolvimento na antiga lei, terão uma bolsa com um valor maior, porque está refletindo uma jornada de atividade de 8 horas. Então, essa redução, quem propagou, dizendo que seria prejudicial ao estagiário, não é, porque ele pode até receber um pouco menos, mas ele vai poder ter a sua jornada de atividade cumprida e vai poder desfrutar dos ensinamentos na sua faculdade, no seu colégio, enfim, ele ter contato com a parte também teórica, que é importante. Agora, o parágrafo 1º, ele abre a possibilidade de uma jornada de 8 horas. Até eu vou fazer a leitura do artigo para fazer um comentário melhor. O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais poderá ter jornada de até 40 horas semanais, desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino. Eu tentei levantar essa informação em algumas faculdades e nenhuma delas tem essa modalidade, pelo menos por hora. Então, o que eu imagino? A exemplo da legislação anterior, veio um decreto regulamentando algumas das práticas do estágio. Futuramente, deverá acontecer mesmo. Um decreto estabelecendo como implementar essa situação de 8 horas. Mas não que 8 horas será dedicada pura e exclusivamente numa parte concedente, por exemplo, escritório. Não vejo por aí. Mas talvez intercalar, num momento em que não haja aulas presenciais, talvez numa época de férias. Tá certo?
Também não poderia, porque na época de férias vai ter o recesso. Então, precisaríamos ver melhor como estabelecer essa situação. Então, vamos depender de um decreto para poder voltar a falar sobre o assunto. Mas tem aqui a possibilidade de uma jornada de 8 horas. Como estabelecer? Vamos aguardar o decreto. O texto estabelece que o estágio terá um prazo, e esse prazo é de 2 anos. E não poderá ser prorrogado além disso. E aqui eu faço uma crítica. Muitas vezes, um estudante inicia o seu estágio já nos primeiros anos do seu curso. E ele acaba se adaptando bem lá numa empresa, onde ele pode até amanhã conseguir uma efetivação. E aí, ao final de 2 anos, imagine que ele comece no seu 2º ano do curso. Então, ele teria o 2º ano, o 3º ano, e aí ele teria que localizar uma outra parte concedente para continuar seu estágio, porque a lei veda. Então, aqui eu deixo consignado uma crítica que o legislador deveria ver melhor e estabelecer, tá? Aliás, perdão, não estabelecer, mas eliminar este prazo de 2 anos. Por quê? Porque se o estágio não for da forma como o estagiário está pretendendo, o que ele faz? Vai procurar uma outra empresa, uma outra parte concedente para, então, lhe dar as informações que ele necessita, como estudante, como futuro profissional. Ok? Agora, o texto já não é tão rigoroso com relação àqueles portadores de deficiência, que aqui o texto deixa expresso. Se, por acaso, encontrarmos uma pessoa portadora de necessidades especiais, ele poderá ter prorrogações do estágio, até, claro, concluir o seu curso. Então, aí está uma vantagem de fazer com que as pessoas portadoras de necessidades especiais possam integrar o mundo produtivo. E muitas vezes, em razão dessas dificuldades, acabam ficando em sua casa, isolada, e ele poderá ter com isso uma inclusão social, voltar a se sentir útil, que é muito importante para a vida de uma pessoa. Então, aqui a lei permite a prorrogação além de 2 anos. E já adianto, em outra parte do texto, há uma determinação que 10% das vagas de estágio sejam preenchidas por esse tipo de pessoas, ou seja, portadores de necessidade especial. E vai de encontro a permitir uma forma mais prática para que amanhã as empresas possam cumprir a determinação das cotas prevista na Lei 8.213/91, que também é de difícil cumprimento, né? Onde ter pessoas portadoras de deficiências para preenchimento de vagas. Então, está ali, aqui, na figura do estágio, o acesso. Ele começa como estagiário, sendo ele um bom estagiário, por que não ser um bom empregado e efetivá-lo? E essa preocupação do legislador se faz presente não só aqui no estágio. Eu vou fazer um pequeno parênteses e destacar aos senhores que na lei que fala sobre a aprendizagem, que já é uma outra área, tá certo? Mas que também o foco dado é ao estudante, então, aprendiz, a preocupação de integrar as pessoas portadores de deficiência, buscá-los naquela situação de clausura na sua casa para o trabalho. Então, nós temos não só na lei da aprendizagem, que está lá na CLT, como agora estamos evidenciando isso nessa atual lei.
Sendo o estágio não obrigatório, está a parte concedente obrigada a pagar uma bolsa ou então uma outra forma de contraprestação. Pode ser ofertar um auxílio alimentação, e eu disse auxílio alimentação, não vale. Vale, é uma expressão que nós usamos para empregados. Um convênio médico, sem que isso caracterize vínculo de emprego. Só haverá a caracterização do vínculo de emprego se aquele estudante trancar a matrícula, deixar de frequentar o curso, ou então ele, estagiário, estiver exercendo uma atividade diversa da qual ele está sendo capacitado no curso que ele abraçou para a sua profissão. Tá? Isso, então, são os únicos cuidados que a empresa terá, porque aí estaremos diante de um vínculo empregatício. Porque o estagiário é uma pessoa física. Ele vai ter uma atividade diária, então é habitual. O trabalho é prestado por ele, pessoalidade. Ele cumpre determinações de alguém na empresa, subordinação. Então, a figura do artigo 3º, que caracteriza a figura do empregado, é muito presente e só deixará de estar presente cumprindo esses requisitos, como bem destacou a doutora Roberta. Nós temos uma outra inovação. E ficou muito propagado o termo: estagiário vai ter direito a férias. Não é bem assim. Ele vai ter, sim, descanso, mas não é férias. Férias dentro do seu termo técnico. Vamos ter recesso. Quando o legislador escolheu o termo recesso, ele quis demonstrar que ele não é empregado. Tanto que a lei se preocupa em vários momentos, quando ele fala, olha, se tiver outra contraprestação como alimentação, saúde, não gera vínculo. Então, se ele colocar o termo férias, ele está dando que caráter ao estagiário? Como se fosse empregado. Ele será se ocorrer, se houver falha naqueles requisitos já apontados. Então, ele vai ter o recesso, significa que ele vai receber 30 dias de sua bolsa, por exemplo, ao final de 12 meses. E há uma preocupação muito grande, que a gente vê nos jornais, isso vai atrapalhar a empresa, como também discute, essa jornada vai atrapalhar, jornada de atividade, vai atrapalhar a empresa. Em primeiro lugar, o estagiário não é um empregado, para contratarmos por 8 horas, se houver necessidade, trabalho extraordinário. Ele é um trabalhador especial. Ele é um trabalhador que ele precisa ter um momento de prática e de aprendizagem, e para isso ele vai ter que ter uma atividade em um local ligado à sua área de atuação e um momento de aprendizagem na instituição de ensino. Ele precisa descansar como um empregado, como qualquer pessoa precisa. E aí, então, o legislador estabeleceu o direito a esse descanso, que o termo, então, adotado é recesso. 30 dias a cada 12 meses. E se, porventura, nós tivermos um estágio com uma periodicidade inferior, nós vamos considerar para cada mês trabalhado um 12avos. De tal forma, se nós pegarmos um estagiário já no 5º ano da faculdade, no seu 2º semestre, que iniciou o seu contrato de estágio, por exemplo, em janeiro, cuja duração será de 6 meses, ele terá, ao final disso, 6 12avos de recesso, que será pago ao final do estágio, junto com os dias trabalhados. Isso não é onerar a empresa, até porque eu vou fazer uma pergunta, mas vocês não precisam me dar a resposta. Estagiário ganha bem?
Então, como que vai fazer mal para uma empresa? Tá certo? O ganho do estagiário é proporcional ao o que a empresa, que a parte concedente estabelece. Muitas vezes nem é pagamento, é uma conta-prestação, é um convênio, é um auxílio alimentação, então isso não vai pesar para a empresa. Então, alguns fazem críticas, mas devemos ficar atentos para essa situação. Não é nada que pese para uma empresa pagar 30 dias de uma bolsa. Até porque, eu já falei, a jornada do estagiário também reduziu. Reduziu para poder facilitar o seu acesso à sua faculdade, ao seu colégio. Então, ele já deve ter sofrido uma redução, e é normal que sofra, como eu falei. Quem trabalha por 8 vai ganhar mais do que quem trabalha por 6. Agora, a empresa pode equacionar isso de forma extremamente prática. No final do ano, vamos pegar o caso, por exemplo, do judiciário. Ele dá um recesso ao final do ano. Então, por que não o recesso coletivo de 15 dias entre Natal e Ano Novo? Não há ato processual. Então, todos os estagiários poderiam ter esse recesso coletivo. E aí, em julho, porque o recesso tem que coincidir com as férias escolares, parte desses estagiários daquele escritório, daquela empresa, terão os primeiros 15 dias o restante. Então, nós podemos fracionar. E a outra parte, na segunda quinzena, de tal forma que poderemos adequar sem maiores problemas. Agora, havendo jornada, é óbvio que o estagiário precisa se alimentar. Uma jornada de 6 horas não dá para existir sem intervalo. Podemos estabelecer 15 minutos, como podemos estabelecer 1 hora, qual o problema? Trabalha 4 horas, faz ali a sua refeição, depois tem mais 2, ou trabalha 3, faz a sua refeição, trabalha outras 3, e está resolvido. Puxa, a minha empresa tem 8 horas e esse estagiário é 6. É só convencionar, você precisa dele mais nas primeiras horas do dia ou mais no final do expediente. Então, ou ele começa logo que inicia as atividades e sairá 2 horas mais cedo, porque ele tem 6 horas, os outros sairão 2 horas mais tarde, que são os empregados, ou então ele entra 2 horas depois e vai com a sua jornada até o término, desde que não prejudique o seu horário junto à instituição de ensino. Não há também maiores problemas. A lei se preocupa, como eu disse com vocês, com o personagem principal, que é o estagiário. E lá prevê que ele seja protegido no campo da medicina e segurança. Se nós tivermos, por exemplo, estagiários que exerçam atividades constantemente, como, por exemplo, atividades repetitivas, digitação, então vamos fazer com que esse estagiário tenha os mesmos cuidados com a saúde que tem os empregados. Então vamos dar pausas a cada 50 minutos, vamos dar uma pausa de 10 para que ele descanse, seguindo a portaria do Ministério do Trabalho. Vamos, talvez, se for o caso, fazer um acompanhamento com exames periódicos. Se ele for trabalhar numa área produtiva sujeita a ruído, vamos dar o protetor auricular, os equipamentos de segurança, que é uma condição básica. Essa é a preocupação que o legislador está dando, que pode ser que empresas acabem esquecendo que ele é um personagem importante. Se a gente for visualizar, se hoje temos bons advogados, juízes e promotores, é porque, no passado, ele foi estagiário e pôde fazer sua parte. Porque sem o estagiário, não tem profissionais. E aqui eu encerro a minha participação. Muito obrigado. Minha dúvida é sobre
o recesso, essas férias que vai ter aí para os estagiários. Pois não? Ela pode ser indenizada? Então, por exemplo, eu vou ter que dar 30 dias no final de um ano. Eu resolvi, na verdade... Encerrar a atividade do estagiário. Antes. Sim, será. Pode ser indenizado, sem problema. Aí será indenizado. Só uma observação, será indenizado caso no final de 12 meses, porque você não está promovendo uma prorrogação, ou mesmo quando você está na implementação de um estágio e você verifica que, por algum motivo, não deve continuar com aquele estágio. Então, ele ficou lá 4 meses, vamos fazer o pagamento de 4 dozeavos. Ou ele, de repente, resolva encerrar, também terá o direito. Porque aqui não fala quem é que toma a iniciativa. O direito sempre será assegurado, ok? Pois. Bom dia ao doutor, bom dia à doutora também, e a todos os presentes. Minha pergunta é direcionada à doutora, referente à jornada do estagiário. A doutora concluiu que ela é livre desde que seja cumprida a carga horária. Exato. A pergunta que eu tenho a fazer, doutora, é se essa relação é feita diretamente com os dias úteis corridos ou poderia também intercalar num sistema de plantão, por exemplo, alternando entre dias segundas, quartas e sextas, se a lei ampara esse tipo de... A lei, ela não fala nada a respeito. A antiga lei, você está me perguntando em relação à antiga lei de estágio, é isso? Ou a atual lei de estágio? Eu gostaria de saber se na atual lei de estágio existe esse critério. Bom, eu acho a sua pergunta muito pertinente, mas até por uma questão de respeito, como foi o doutor João Carlos que fez menção a essa atual lei, acho que faria, para o critério de educação, deixaria com a doutora. Tá bom, obrigado. Por respeito. Bom, sua preocupação é com relação à jornada de atividade. Exato. Esse é o termo que nós vamos usar. Então, o que acontece? Antes era livre. Eu convenciono, 8 horas, 6 horas, 4 horas. Hoje ela já está expressa, 4 ou 8 horas. Perdão, 4 ou 6 horas. Podendo ser 8, mas aí nós vamos ter que esperar aclarar isso aí através de uma regulamentação. Até porque, como eu disse para você, aliás, para todos, nós precisamos ter maiores informações, porque eu não tenho notícia das 5 instituições que eu consultei de algo como prevê esse parágrafo 1º aqui do artigo 10. Mas, sendo então agora expressa, eu tenho 6 horas. 6 horas equivale a 30 horas diárias. Então, se você pensar num plantão superior ao limite estabelecido, há uma vedação. Nós poderíamos estar aí criando uma figura não mais de estagiário, mas uma figura de empregado, que nós estamos esbarrando dentro de limites legais. Tá certo? Então, o plantão é possível, deixando bem claro, dentro do limite de horário estabelecido na lei. Olha, hoje é véspera de feriado, nós vamos dar folga aí. E você foi escolhido. Puxa, logo eu. Sim, você vai fazer o plantão daqueles 6 horas que você está estabelecendo, fazendo atendimento ali, cobrindo aquela segunda-feira que antecede o... Aliás, que no dia seguinte... Antecede? Não. Sucede, né? Sucede o feriado, por exemplo, na terça. Satisfeito? Antes de passarmos para a próxima pergunta, gostaria de, em nome do nosso presidente, Dr. Luiz Flávio Borges Durso, e do diretor do Departamento de Cultura e Eventos, Dr. Humberto Luiz Borges Durso, solicitar ao Dr. Rodrigo Vergueiro Figueiredo, irmão e advogado da doutora Roberta Vergueiro, que faz a entrega do pequeno mimo, que é esta placa, em agradecimento pela palestra proferida nesta data. Aproveitando também para entregar a placa para o Dr. João Carlos. Próxima pergunta. Bom dia aos doutores da mesa, bom dia a todos.
Doutor João, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor sobre o seguinte. Você, acertadamente, na minha opinião, falou que houve uma redução da Bolsa em virtude da redução da jornada de trabalho, de 8 para 6 horas ou 4 horas. Ocorre que em alguns escritórios, essa redução ela foi de metade da Bolsa, por exemplo, e até com a retirada de alguns benefícios, como o caso do Vale Transporte ou do Vale Refeição. Minha pergunta é, existe algum parâmetro para realizar essas modificações ou isso fica a critério exclusivo dos escritórios? Fica a critério exclusivo. A lei só estabelece que é obrigatório o pagamento de uma bolsa e o auxílio transporte. Tá certo? Então, algumas empresas preocupadas com o custo adicional do recesso pode, nesta virada da lei, retirar algumas vantagens que até tinham dado. Mas como não é empregado, que o que está estabelecido integra o contrato de trabalho, nós podemos ter situações como essa, dar e retirar. Agora, o que se torna obrigatório a partir do advento da nova lei é o pagamento de uma bolsa ou uma contraprestação. Então, de repente, não há uma importância, mas é dado alimentação e um seguro-saúde. Tá certo? Um seguro-saúde. Então, ele vai ter ali isso como contraprestação. Antes, ele talvez tinha até a bolsa. Então, precisamos ver. De repente, esse seguro-saúde, esse convênio médico é extremamente importante para o estagiário, porque se ele precisar de uma consulta médica, ele poderá ir nesse convênio, ser atendido e evitar, de repente, uma ida num hospital público, cuja demora é maior, o atendimento às vezes é precário em razão do grande volume de pessoas que lá transitam. Então, é uma vantagem também. Mas tudo depende para o caso a caso. E agora eu me lembrei de algo que eu acabei deixando de comentar. Está expresso na lei que o estagiário pode ser um contribuinte da Previdência, na condição de segurado facultativo. Essa lei traz a menção expressa. Na outra lei não havia essa previsão. Mas a verdade é que, tanto na época da antiga lei como agora, essa situação de contribuir para a Previdência era possível e é possível. Bastava e basta que o estagiário, querendo que esse tempo que ele está trabalhando como estagiário seja computado para fins amanhã de aposentadoria, ou havendo eventualmente a necessidade de um benefício, como por exemplo um auxílio-doença, ele seja contemplado. Porque na ausência dele ter essa condição de segurado facultativo, lhe restará apenas e tão somente um seguro de vida, que já havia na lei anterior e ainda há na atual. Então, se ele quiser contar esse tempo amanhã para poder se aposentar ou ter esse benefício, ele poderá fazer. E hoje, com as maiores facilidades que tem, através do Previfone, através da internet, ele pode fazer inscrição, ou indo no posto do INSS, e aí ele começa a recolher. E o mínimo que se pode recolher é 11% do salário mínimo. Com este valor, ele tem uma garantia previdenciária. É claro que, contribuindo-se com equivalente a 11% do salário mínimo, havendo a necessidade de um benefício, ele estará atrelado ao valor atual, R$ 465. Ok? Bom dia a todos. Doutor João Carlos. Onde você está? Aqui. Ah, sim. Isso. No caso da jornada de atividade ser noturna, não implica necessariamente em algum digamos, adicional noturno? Não. Por exemplo, na área de tecnologia e área da saúde, que pode, às 6 horas podem estar entre meia-noite e 6 horas da manhã. Veja, ele não é um empregado, a não ser que haja descaracterização. Tá? Como ele não é empregado, ele recebe uma bolsa. E aí, se ele trabalha durante um período diurno ou noturno, não vai haver diferença.
Ok. A não ser que a parte concedente estabeleça um valor adicional a isso. Então, não há problema. As partes podem convencionar. Um exemplo. Antes do recesso ser obrigatório, eu já tinha por prática, no final do ano, eu fechava o escritório e dava recesso aos meus estagiários. Só que ficava limitado o recesso aos 15 dias. Então, isso eu já fazia, por exemplo. Então, nós temos a lei, mas não impede que as partes negociem. Então, olha, como você está trabalhando à noite, a bolsa é isso, eu vou te dar um valor adicional, mas não que ele vai colocar lá adicional noturno, mas ele pode estabelecer um valor adicional porque ele está tendo uma atividade noturna, mas não é obrigatório. Ok? Obrigada. Só uma segunda pergunta. Sim. Em relação à figura do agente de integração. Pois não. A lei diz que o papel está na intermediação. Portanto, é necessário que haja o termo de cooperação, ele integre esse termo de cooperação de estágio ou não necessariamente? Veja, esses centros de integrações, no caso o CIE, ele vai fazer a intermediação, vai preparar o contrato e ele já tem como regra acompanhar, até porque ele, por ser um agente de integração, ele tem que tomar esse cuidado. Periodicamente, ele convoca os estudantes para saber se eles estão matriculados ou não. De tal forma que, se um estudante atrasar o pagamento, eles vão alertar a parte concedente que ele está com aquele atraso. E aí a parte concedente conversar com aquele estudante para que ele regularize aquela situação sob pena de extinguir aquele contrato de estágio, né, aquele termo de estágio. Então, ela tem esse papel também. Já tinha antes e hoje não deixa de também ter esse papel. Então, ela vai fiscalizar. Ok, obrigada. Nada. Doutor João, doutora Roberta, obrigado pela palestra, pelas explicações aí. Queria, assim, saber, na visão de vocês, primeiro, sobre a lei antiga, porque, na prática, o estagiário ele sempre fazia mais do que cabia a sua função. Ele sempre era aproveitado pelas empresas de uma maneira bem mais do que deveria fazer. Isso acabava até alimentando a sua esperança de ser um dia efetivado, que é acho que quem é estagiário aqui ainda almeja isso. Como as empresas receberam essa nova lei? Porque antes o estagiário era quase um empregado comum, pelo menos na prática ele fazia até mais que um empregado comum, o sonho de ser efetivado. Houve algum impacto com essa nova lei nas empresas? Elas diminuíram a contratação? E quando a lei fala em que o estágio é supervisionado, quem faz essa supervisão? Posso comentar? Deixa eu falar, ele pediu, né? Bom, agora esses estagiários, quer dizer, as empresas, elas vão ter que se adequar aos termos da nova lei. De modo que eu, particularmente, vejo que houve um impacto muito grande, principalmente em relação à jornada e em relação à duração do estágio, como bem comentado pelo colega Dr. João Carlos. Certo? Desculpa, a sua segunda, você me fez duas perguntas, como que as empresas viram e eu não lembro. O estagiário ele sempre faz mais do que a função dele, ele sempre acaba até fazendo mais coisas dentro da empresa, quando não até senha de acessos ele tem. Quem que faz essa supervisão para supervisionar realmente a atividade dele lá dentro da empresa? Teoricamente, essa supervisão tem que ser feita concomitante na relação a parte concedente, a instituição de ensino e o papel da agente de integração. Mas isso teoricamente.
Na prática, às vezes não acontece dessa forma. Deve ser supervisionado, sim, por quê? Como falado várias vezes aqui, se não houver essa supervisão, pode caracterizar a questão do vínculo empregatício. Porque, como mesmo o senhor disse, o estagiário, na prática, ele faz muito mais do que aquilo que ele deveria fazer, que é, na verdade, cuidar somente em relação à sua futura profissão, aquilo que ele vai abraçar. Nós sabemos que, na prática, ele faz muito além. Certo? Respondida a pergunta, não sei se restou alguma dúvida. E eu só queria fazer um acréscimo. Existem muitas críticas com relação ao estágio do ensino médio e até agora com a introdução dos últimos anos do ensino fundamental, até porque eles ainda não estão voltados a uma área de atuação específica. Mas, de qualquer forma, a lei permite a eles a prática do estágio. Então, se por um lado há uma crítica, porque eles então estariam fazendo atividades ainda sem uma diretriz, porque ele ainda não escolheu uma área de atuação, ele, por um outro lado, ele está tendo acesso a como trabalhar. Então, o estágio, como eu tinha dito, que ele tem caráter pedagógico, ele é fazer com que muitos tenham uma experiência antes de poder ser um empregado. Então, ele está ali estudando ensino médio e está fazendo um estágio. Ele está tendo ali uma atividade, mas ele ainda não escolheu a área de atuação. Mas ele está lá no setor, por exemplo, de cobranças. Ao final desse período, quando amanhã ele for procurar um primeiro, agora então, emprego, o que faz as empresas? Só tem experiência anterior? Ah, eu tenho, olha, fiz estágio. Ah, sim, então o senhor está contratado. Porque não basta a pessoa ter interesse de trabalhar. As empresas exigem mais, exigem uma experiência. Então, isso é o que é uma expressão que os administradores utilizam de empregabilidade. Então, o estágio permite a esses jovens amanhã ter acesso ao mercado de trabalho, porque ele é muito exigente. Então, se por um lado há críticas, porque ele está fazendo algo não ligado a uma formação, por outro lado, vai lhe permitir o acesso ao seu primeiro emprego, propriamente dito. E é essa a preocupação do legislador ao colocar o ensino médio e agora, com a nova lei, estender aos 2 últimos anos de estágio. Perdão, os 2 últimos anos do fundamental. E ainda, o legislador tem tal preocupação que ele limitou o número de contratação desses que estão no ensino fundamental. Dependendo do número de empregados, a jornada é de 4 horas, mas eu não vou contratar abertamente. Como eu agora não recordo aqui de cabeça, eu quero só acrescentar ao amigo o seguinte: no artigo 17, ele fala assim, isso para o ensino fundamental, os últimos anos. O número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal das entidades concedentes de estágio deverá atender às seguintes proporções: de 1 a 5 empregados, 1 estagiário; de 6 a 10, 2 estagiários; de 11 a 25, 5 estagiários; e acima de 25 empregados, 20%. E eles têm a jornada de 4 horas, que é justamente para evitar a precarização do trabalho. Eu substituir essas pessoas, tá, que poderiam ser empregados, por estagiários. Mas essa vedação é só para ensino fundamental. Ensino médio técnico e ensino superior, já não há aplicação desse artigo 17 e a contratação é livre. Oi, doutor João, mais uma dúvida. Na minha visão, o vínculo empregatício ele só pode ser reconhecido pela Justiça do Trabalho, através da iniciativa do requerente. Mas eu já li textos que o Ministério do Trabalho tem a faculdade, tem a prerrogativa de, durante a fiscalização,
se ele achar alguma irregularidade, tomar algum tipo de ação para ter o reconhecimento do vínculo empregatício. O senhor concorda com essa posição? Podemos. Pegamos o exemplo de um menor. Tá certo? Um exemplo de um menor. Ou mesmo denúncias de que a empresa está contratando vários estagiários desviando a sua finalidade. O Ministério Público não pode ficar de braços cruzados. Então, ele vai, talvez, chamar essa empresa, estabelecer, talvez, o que nós chamamos de termo de ajuste de conduta, para que ele regularize a situação desses estudantes, ou implementando como efetivamente estagiários, ou então dando a eles o vínculo empregatício. E não cumprindo, aí tomar as medidas necessárias. Mas o vínculo empregatício precisa obrigatoriamente ter a intervenção do judiciário. Precisa ter o vínculo, sim. E mesmo os fiscais, identificando, eles poderão autuar a empresa. E há, inclusive, aqui uma situação que, se porventura, olha só, isso é na parte da fiscalização, capítulo 5º, ele diz o seguinte: a instituição privada ou pública que reincidir na irregularidade, ou seja, contratar estagiários, mas, na verdade, não dar a ele a condição de estágio, mas sim travesti-los de empregados, né? Ficará impedida de receber estagiários por 2 anos, a contar da decisão definitiva do processo administrativo. Então, nós temos não só a possibilidade de ter um processo administrativo, porque a fiscalização chegou lá, como também o judicial, e aí sim, estabelecendo para aquele estagiário, que de estagiário nada tem, e sim empregado, todos os direitos trabalhistas que todos nós sabemos, né? Com garantia, se de repente trabalhou até além do permitido na lei, é extraordinário. Veja, a jornada de atividade normal é 6 horas, mas se ele passa a ser um empregado e trabalha, aliás, se ele é um estagiário, passa a trabalhar 8 horas de forma habitual, e havendo essa quebra, o que passar da 6ª hora é tida como extraordinária. Certo? E no caso das 4 horas também, o que passar das 4 será tida como extraordinário, porque a jornada é de 30 ou de 20 horas semanais. Ok? Obrigado. Dr. João Carlos, bom dia. A minha dúvida é com relação ao Vale Transporte. Eu não sei se eu entendi errado. Além da Bolsa, é obrigatória, a nova lei, ela prevê Sim. a obrigatoriedade também do VT? Também, só que nós não vamos usar Vale Transporte, vamos usar o termo auxílio transporte. Nós estamos diante de um trabalhador, tá certo? Isso é obrigatório. Então, eventuais recibos Sim, faria constar auxílio transporte. Isto. E além do auxílio Ou transporte... despesa com transporte, não há problema. Sim, sim. E bolsa. E a bolsa. E a bolsa. Certo. E a minha outra dúvida é com relação àquele prazo dos 2 anos. O prazo de 2 anos, ele não entra como requisito. Então, assim, eventualmente um escritório querendo fazer uma nova contratação, o que eu quero saber é o seguinte: isso não necessariamente caracterizaria vínculo, se a empresa concedente ela já vem atendendo a todos os requisitos do estágio. A única coisa é que ela fez a renovação por entender que aquele estagiário, aquele estudante, ele é uma pessoa empenhada. Então, é isso que eu quero saber. É possível, mesmo na prática... sendo empenhado, o máximo é 2 anos. Mas havendo a vontade de ambas as partes, não é possível. A lei veda. Antes não havia esse problema. Então, imagine que antes da nova lei, você tem até um estagiário que já está há 3 anos com você. Não, sim. E ainda estava na antiga lei, eu faria uma nova renovação, ele ficará pelo 4º ano, foi antes da lei. Agora, ele vencendo o contrato dentro da nova lei, ele tem 3 anos. Ele tem 2 anos, eu fico privado de fazer essa renovação. A lei veda. Isso foi a minha crítica.
Porque muitas vezes ele já está afinado, ele está ali com até chances de ser aproveitado, já foi feito até esse comentário e ele vai ter que partir para outro. Então, aqui eu acho que deveria ser melhor pensado e talvez vedar. Porque se a preocupação do legislador é evitar que o estagiário tenha um estágio de má qualidade, já fica pela própria experiência do estagiário. Porque fala, opa, aqui não vou aprender nada, até logo. Ele vai pensar e agir, não é verdade? Sim. Então, eu acho que aí poderia deixar livre. Agora, nada impede de ter várias prorrogações, até, claro, a conclusão do curso, para aqueles com portadores de deficiência. Esse sim. Agora, então, na verdade, nem que ele volte... Um exemplo prático, um estudante de direito, ele começa no primeiro e no segundo ano. Aí ele vai para um outro escritório de advocacia, ele não pode retornar, vamos supor, no 5º ano. Eu acho, aqui não fala, mas eu acho que ele pode tentar uma experiência num outro escritório, de repente, não se adequando, ele poderá retornar para aquele primeiro. Então, eu assino um primeiro momento, que começou um novo, né? Então, começou um novo. Então, na verdade, não é prorrogação, é um novo. Eu quero saber, essa situação prática, ela é possível sem estar vedando a lei? Deixa eu até dar uma olhada melhor na lei para não incorrer. Olha, o texto fala assim: a duração do estágio na mesma parte concedente não poderá exceder 2 anos. Então, isso também não é possível. Agora, fazendo a leitura. Sabe por quê? Está falando, decretou 2 anos. Porque se eu pego o contrato, ele deu 2 anos. Aí ele vai embora. Aí ele volta 6 meses depois que se adequou, você contrata. Ele vai estar praticando quantos anos de estágio na mesma parte? 3. Então, não. Agora, fazendo a leitura. Tá, aí o senhor entende que, nesse caso, como houve vedação, então existe, na verdade, uma relação empregatícia, é isso que o senhor entende? Não existe essa relação, há um impedimento da lei. Agora, se você contratar, poderá dar ensejo. Poderá. Sim, então, tá certo? Insistindo na contratação, então poderá. Agora, o que pode se fazer é o seguinte, nós podemos contratar estagiários através da pessoa física do advogado. Então, tem o advogado A, que contratou o estagiário por 2 anos. Aí o colega dele não tinha ele. Então, é um outro elemento. Tá certo? Um pensamento aqui, mas ainda talvez eu precisaria até ponderar melhor, mas eu vejo que não haveria impedimento, porque aí nós teríamos uma outra pessoa contratando os serviços desse estagiário. Eu acho que por aí, precisaria até meditar um pouquinho mais, talvez, mas precisaria ponderar. Mas, doutor, mas no caso, e se tratando de escritório com CNPJ, pessoa então. jurídica? Aí já não, né? Aí não teria como. Essa situação, na verdade, seria possível, então, num escritório que não tenha CNPJ, por exemplo, que trabalhe... profissionais liberais estão... colega atua ali, eles compartilham salas, dividem despesas, e ele fala, eu mexo com trabalhista e previdenciário, outro fala, eu mexo com civil e criminal. Tá certo? Eles atuam, tanto que se vem um cliente, fala, eu estou com um problema civil, fala com meu amigo aqui. Eu estou com um problema trabalhista, fala com o outro colega. Então aí no caso, assim, seriam... na verdade, assim, seria aquele estagiário que inicialmente foi contratado, vamos supor, pela doutora Carla e posteriormente pelo doutor Paulo, por exemplo, que estão ali no mesmo espaço físico. Isso. Aí o senhor não vê nenhum óbice. Eu não estou vendo, né? Salvo até uma análise maior, mas não vejo problemas. Certo. Obrigada. Certo. Colega aqui, ó. Bom dia. Tirar 2 dúvidas, na verdade. Em relação às obrigações da parte concedente, tem então a bolsa, o auxílio transporte, aí... Esse é obrigatório. Tá, mas o seguro de vida, seguro saúde... Se a parte concedente quiser ceder.
quiser, não é obrigatório. Não é então. obrigatório. Ah, entendi. Tá certo? Tá. E não vai gerar vínculo. A lei fala, se fornecer alimentação, saúde ou outra, por exemplo, uma cesta básica, desde que, estudando, tem o contrato, não vai gerar o vínculo. Tá, não, porque no caso a lei fala que tem que contratar em favor de estagiário seguro contra acidentes pessoais. Está aqui nas obrigações. Sim, isso também é obrigatório. E- Por quê? Porque ele não é protegido pela Previdência. Tá, seria uma espécie de seguro de vida. Seguro isso. de vida. Ah, Mas tá, então esse- não impede de dar também um convênio médico. Ah, Isso não, tá. Esse é um significa que benefício um elimina o extra. outro. Então seria, no caso, então seria a bolsa, o auxílio transporte e o seguro de vida obrigatórios. Sim. Ah, entendi. Outra coisa é no caso dos estágios jurídicos, por exemplo, do Ministério Público, ou própria escritórios e tal, que eles se prorrogam, né, mesmo após a colação de grau. Então, não tem mais o vínculo com a faculdade. Como que ficaria isso? Volta que o som sai um pouco distorcido. No caso dos estágios jurídicos, né, do Ministério Público, Sim. Eles se prorrogam mesmo após a colação de grau. Eu queria saber como que fica isso. Pela lei, não. Inclusive, olha só que interessante. O Estatuto da OAB, ele comenta na hipótese até de uma prorrogação do estágio após a colação de grau. Tá? Mas para efeitos da lei, encerrou, ele já não será estagiário perante essa lei. Então, nós podemos ter uma situação, se por um texto fala que ele é estagiário, por esse aqui vai significar que ele é empregado. Inclusive, o Ministério Público teve uma lei complementar que adicionou alguns artigos à lei complementar do próprio Ministério Público, permitindo que o estagiário fizesse uma opção de continuar mais 3 anos como estagiário. E foi aprovada mesmo após essa lei. Eu queria saber como que foi isso aprovado. E a lei, por ser ordinária, geral, não influenciou na lei do Ministério Público, que é complementar e especial? Seria isso, nesse sentido? Olha, eu acho que isso é uma questão que nós vamos ter que começar a enfrentar doravante, porque tudo é novidade, tá certo? E aí nós vamos ter que ver caso a caso. Numa frieza da lei, aqui diz que ultrapassou o período do estudo, não há mais a figura do estagiário. Agora, nós temos essas aberturas. Agora, na parte do Ministério Público, se a gente for verificar, o reconhecimento do vínculo empregatício é só mediante concurso público, não é verdade? De tal sorte que mesmo uma situação irregular não iria provocar vínculo empregatício para o Estado. Então, eu vejo que o Estado, o máximo que o Estado estaria limitado seria a pagar pela contraprestação de serviço. Tá bom, obrigado. Tá certo? Agora, a certa altura, eu comentei de uma regulamentação. A antiga lei teve uma regulamentação, e essa também deverá, estabelecendo, aperfeiçoando, talvez trazendo uma conjunção entre o que está hoje disciplinado com as regras que a colega agora há pouco falou, daquela lei complementar, para afinar, para termos o que, afinal? Um estágio com cunho pedagógico. Esse é o objetivo do estágio, cunho pedagógico. É por isso que as empresas se queixaram. Por quê? O foco não é a proteção à empresa, mas o foco é a proteção ao estagiário, ao estudante. E é de fácil adaptação, não vejo problemas. Ou começa mais cedo, ou entra um pouquinho mais tarde. Qual o problema de entrar um pouco mais tarde, ou começar um pouco mais cedo e sair um pouco mais tarde? Nenhum. É só questão de se habituar. E tudo que é novo causa comentários. Eu mesmo, na minha vida, eu tive uma série de situações que eu falava, puxa, eu vou fazer isso,
E comecei a fazer situações novas e achei que aquelas situações eram interessantes, né? Eu, quando me formei, não imaginava ser professor, acabei sendo professor. Não imaginava advogar, por exemplo, no ABC, advogo no ABC. Então, são situações que a gente não espera, acontece, a gente vai se adaptando. Alguma pergunta adicional? Ah, sim, do meu amigo. Bom dia, professor. Bom dia, meu querido. Parabéns pela explanação. Muito obrigado. Sairemos mais enriquecidos daqui, culturalmente. Muito obrigado, agradeço Professor, suas palavras. Minha pergunta é o seguinte, o advogado autônomo, ele pode contratar o estagiário e fica limitado, por exemplo, ele tem que ter mínimo 5 funcionários, 5 empregados? Ele tem essa limitação quando tiver estagiários na educação fundamental. Então, ele tem limitação para contratar, inclusive a jornada é de 4 horas. E pode ser pessoa física. Agora, sendo ensino médio profissionalizante ou ensino superior, ele pode contratar quantos estagiários ele pretender já numa jornada de 6 horas. Antes, na antiga lei, por exemplo, a pessoa física não podia contratar. E como que era feito? A parte concedente se inscrevia, por exemplo, no CIEE, e o CIEE, em nome da própria OAB, fazia o contrato de estágio. Então, a OAB participava por ela ser uma pessoa jurídica, e assim resolvia. Então, também, o autônomo, com a ajuda da OAB, podia contratar estagiários. Hoje já não. Hoje já o próprio profissional, o autônomo, né, o profissional liberal, ele vai lá no CIE, se cadastra e poderá contratar. Claro, obedecendo essas regras, para que amanhã ele não tenha eventual dor de cabeça, onde terá, por exemplo, um vínculo empregatício. Ok, obrigado. Doutor João Carlos, doutora Roberta, mais uma vez agradecemos a exposição de hoje. E não havendo mais perguntas, declaro encerrada a palestra sobre a nova lei de estágio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.